Para dar início, eu vou estar utilizando o barbante cru na numeração 6. Já coloquei aqui na agulha e vou iniciar um cordão com 19 correntinhas. Eu vou fazendo as minhas, aí quando fizer as 19 eu retorno. Feito as 19 correntinhas, eu vou laçar e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Já fiquei com 2 pontos altos. Laço, venho em cima da próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cima de cada espaço de correntinhas até o final do cordão, aí eu retorno. Fiz então todos os pontos altos, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer 3 correntes e venho no pezinho desse último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, notem que eu já fico desse lado e vou trabalhar essa outra lateral. Para dar início, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes para formar o meu primeiro ponto alto em cima desse primeiro. Laço, venho em cima do segundo e vou fazer um ponto alto. Laço em cima do próximo, um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, um ponto alto em cima de cada ponto de base até o penúltimo. Quando eu deixo esse último sem trabalhar, aí eu retorno. Cheguei aqui, então, até esse penúltimo. E vou fazer nessa parte da argolinha, notem que eu não trabalhei até o último, fiz até o penúltimo. E esse aqui vai servir como uma argolinha. Eu vou laçar e vou trabalhar 6 pontos altos dentro desse espaço. Seis pontos altos, laço, e agora já inicio fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto dessa lateral até o penúltimo. Cheguei em cima do penúltimo, deixei esse último que eu vou usar como uma argolinha, laço, e nesse espaço eu vou trabalhar um total de 6 pontos altos, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Finalizei 6 pontos altos. Agora, para fechar essa carreira, eu vou pular esse primeiro, que é o primeiro ponto alto formado pelas correntinhas, e vem em cima do segundo, e vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando essas duas argolinhas. Quando eu volto com o ponto baixíssimo, ele já volta em cima desse primeiro ponto alto. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes em cima desse primeiro, ó, as 3 correntes, e agora eu venho em cima desse segundo e vou fazer um ponto alto. Nota que ele fica bem juntinho com o primeiro, mas ele não pode pular esse aqui, senão dá diferença. Tem que sempre se atentar, ó, eu fiz as correntinhas em cima desse primeiro, um ponto alto em cima do segundo, e agora eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, até eu chegar nesse último, antes de iniciar esses 6 que eu fiz nesse canto. Finalizei, então, todos os pontos altos dessa lateral, e aqui onde eu fiz os 6 pontos altos, nessa parte oval, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cima de cada um desses 6, ficando total de 12. Então, eu venho em cima desse primeiro, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho em cima do segundo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, vou fazendo esta mesma repetição até esse último. Chegando em cima desse último, eu vou fazer normalmente os 2 pontos altos, e aqui eu já inicio fazendo a parte da lateral. Na lateral serão um ponto alto em cima de cada um, até esse último, antes de iniciar a parte dos 6, aí eu retorno. Finalizando essa lateral,
Nota que eu fiz os aumentos, né, os 12 pontos altos nessa parte oval, e aqui já inicia a parte da lateral, trabalhando um ponto alto em cima de cada um. Nessa outra parte oval também eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse outro lado. Onde eu tenho um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, ficando um total de 12 nessa parte oval. Vem em cima do próximo, 2 pontos altos. E vou fazendo esta mesma repetição até o último, aí eu retorno. Finalizando, então, todos os aumentos, fiquei um total de 12 pontos altos. E para finalizar, eu vou pular esse primeiro ponto alto que eu formei com as correntinhas, vem em cima do segundo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar, se você já fez as outras peças, você já tem uma noção de como que vai ficar essa parte, que são os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui eu já vou subir 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Notem que eu vou trabalhar em cima desse segundo e não em cima do primeiro. O primeiro eu vou pular. Como eu trabalhei em cima do segundo, eu já venho para esse seguinte. Venho para o terceiro dessa parte da lateral. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. Faço uma corrente, laço. Pulo um ponto de base no seguinte, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Formei mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um de base, vou para o seguinte, já inicio novamente. No próximo, mais um, formando mais um bloquinho. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar próximo dessa parte dos aumentos, eu retorno. Finalizando, note que eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente, pulando um de base. Agora, eu faço uma corrente e note que antes de iniciar essa parte onde eu fiz os aumentos, eu tenho um ponto alto. Eu preciso sempre me atentar a essa parte, sempre tem que ficar sobrando um ponto alto que eu vou pular da mesma forma que eu venho fazendo nas outras partes. Então, eu faço uma corrente, pulo esse ponto alto e já dou início a essa parte onde eu tenho esses bloquinhos de 2 pontos altos que eu fiz o aumento. Pulo esse, então, eu venho no primeiro do aumento e vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, então, eu fiquei com um bloquinho de 3. Faço uma corrente e nessa parte oval eu não vou pular pontos altos da carreira anterior, somente na lateral. Aqui eu venho direto para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No seguinte, eu vou fazer 2. Formei mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo, um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos. Nota aqui que eu tenho esses grupinhos de 2. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, 2. Será o meu aumento. Uma corrente e já inicio fazendo um ponto alto. No segundo, 2. E vou fazendo esta mesma repetição até ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos, sempre se atentando ao aumento a uma corrente de espaço. Cheguei aqui nesse último, novamente eu faço normal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente e aqui eu já dou início a outra lateral. Eu vou pular um ponto alto e venho no seguinte e vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, aqui na lateral, eu inicio fazendo grupinhos de 2. E aqui na parte oval do canto, eu vou fazer bloquinhos de 3, que eu preciso fazer os aumentos. Uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto. No próximo, ponto alto. Uma corrente, pulo um, no seguinte, vou fazendo esta mesma repetição. Sempre bloquinhos de 2, um para cada de base, pulando um e fazendo uma corrente de espaço. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4
Eu vou fazer mais um grupinho de 2 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui dessa outra lateral, eu fiquei com 5 grupinhos de 2. Uma corrente, e antes de dar início à parte dos aumentos, eu tenho esse ponto alto que eu vou pular e venho em cima desse primeiro aumento, fazendo da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Eu tenho esses grupinhos de 2 pontos altos que eu fiz o aumento nessa parte oval, e em cima do primeiro eu vou fazer um ponto alto, e em cima do segundo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente, laço, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, 2. E vou fazendo esta mesma repetição, que eu acredito que está claro para você, sempre separado por uma corrente. Quando eu chegar nesse último, eu retorno. Fiz, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos, conforme eu expliquei. Fiz esse último, uma corrente, e vou aqui, já dou início à parte da lateral. Eu vou deixar esse primeiro ponto alto desses dois e venho em cima do segundo e vou fazer um ponto baixíssimo. Notem que quando eu volto com o ponto baixíssimo, ele já fica na direção desse primeiro. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes e venho em cima do próximo e vou fazer mais um ponto alto. Notem que ele fica bem juntinho esses dois pontos altos. Mas eu faço dessa forma que fica bem mais discreto essa parte do final e do início da próxima carreira, tá bom? Agora, eu faço uma corrente e vou fazer repetição. Bloquinho em cima de cada bloquinho, sempre separados por uma corrente. Fiz uma corrente, venho em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. Uma corrente, desta mesma forma, fazer esse último aqui. Uma corrente de espaço, e aqui eu já dou início à parte dos aumentos na parte oval. Eu tenho 3 pontos altos, eu vou ficar com 4. Cada carreira que você fizer, na parte da lateral, ele vai ficar a mesma quantidade. Na parte oval, ele vai aumentar um ponto alto em cada carreira que você for fazer. Então, no primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E aqui no terceiro, que no meu caso é o último, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Uma corrente, laço e já venho para o próximo bloquinho. Em cima do primeiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no terceiro, que é o meu último, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa será a minha repetição dessa parte oval, sempre separados por uma corrente. Eu vou fazendo até esse último e eu retorno. Finalizei, então, até o último. Só uma dica aqui, cada carreira que você for fazendo, você vai passando a mão, você não vai esticar o seu trabalho, você vai passando a mão para os seus pontos, para as carreiras já irem ficando retinha, principalmente nessa parte que ela vai subir reto, essa parte da lateral. Para dar certo essa parte aqui ele ficar retinho, você vai passando a mão pro lado que você achar que fica melhor, que ele vai ficando reto, que vai ficando bonito o seu trabalho também. Então, eu fiz o último bloquinho aqui dos aumentos, formando 4 pontos altos. Faço uma corrente e já inicio essa parte da lateral da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Ponto alto em cima de cada ponto alto, formando um bloquinho de 2, uma corrente de espaço. Repito novamente. E vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral. Chegando aqui na parte dos aumentos, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Quando eu finalizar essa parte, eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte da lateral e a parte dos aumentos, conforme eu já expliquei.
Fiz, então, o último bloquinho, agora eu faço uma corrente e vou finalizar da mesma forma que eu finalizei aqui e vou finalizar as próximas carreiras. Eu deixo esse primeiro ponto alto do bloquinho de 2 e venho em cima do segundo, pegando essas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Notem que ele já fica mais fechadinho. Para dar início à próxima carreira, sempre eu vou iniciar com 3 correntes, laço e venho em cima desse segundo e vou fazer um ponto alto. Então, formei meu primeiro bloquinho. Uma corrente de espaço e vou trabalhar da mesma forma. Na lateral sempre será feita desta forma. Os bloquinhos de 2, um ponto alto em cima de cada, sempre separados por uma corrente. Eu vou trabalhando até esse primeiro aumento, eu retorno. Finalizei, então, todos os bloquinhos da lateral. Chegando aqui onde eu tenho os aumentos, eu fiz uma corrente de espaço. E aqui eu vou explicar como que vai ser essa carreira e as próximas. Notem que eu tenho 1, 2, 3, 4. Na carreira anterior eu tinha 3 e na outra 2. Então, cada 2, 3, 4, cada carreira que eu for fazer vai ter um ponto alto a mais, tá bom? Por causa que eu vou fazer sempre um aumento. Então, indiferente de quantos pontos altos eu tenho nesses primeiros, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um. Quando eu chegar no último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, indiferente de quantos pontos eu tenho na carreira, nessa parte dos aumentos. Eu sempre vou fazer um aumento no último. Uma corrente de espaço, inicio o próximo, um ponto alto em cima de cada um. E no último, sempre eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo espaço, sempre no último. Uma correntinha e vou fazendo esta mesma repetição por toda a minha volta. Chegando aqui na outra lateral, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, bloquinho em cima de bloquinhos, pontos altos em cima de cada ponto alto, separados por uma corrente. Chegando nessa outra lateral, eu repito a mesma sequência que eu fiz aqui. Eu vou fazer, sem contar essas partes de pontos altos aqui do início, eu vou contar essas carreiras que eu iniciei a parte dos bloquinhos. Eu tenho 1, 2, iniciei a terceira. Eu vou precisar fazer um total de 9 carreiras. Então, cada carreira é a carreira completa, ó. É a volta completa. Eu vou precisar ficar um total de 9, contando apenas 1, 2, 3, até chegar a 9. Quando chegar à 9ª carreira, eu retorno para dar continuação ao nosso trabalho. Finalizando, então, todas as voltas conforme eu expliquei, fiz um total de 9, contando somente nesses bloquinhos. E notem que ele fica reto, o mais reto possível essa parte. Toda carreira que eu vou fazendo, eu vou passando a mão dessa forma, do lado que ele vai ficando reto essas partes do meu trabalho, ó. Não fica totalmente retinho, mas eu procuro deixar o mais reto possível nessa parte para ficar bonito, tá bom? Então, a próxima cor que eu vou utilizar vai ser o verde mesclado. Eu estou usando o barroco, aí você usa a cor da sua preferência, a cor que você escolheu para fazer esse tapete. Coloquei aqui na agulha e venho num cantinho nessa parte onde eu tenho essas correntes de espaço entre um bloquinho e outro e vou trabalhar a minha carreira. Coloco a minha agulha nesse espaço, vou fazer um ponto baixíssimo e agora eu vou subir 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, fazer mais 2 para formar o V. Laço e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Formei o meu primeiro Vzinho. Agora, eu venho para o próximo espaço de 2 correntinhas e vou fazer direto um ponto alto. As correntinhas eu subo somente nesse primeiro para formar a altura de um ponto alto. Aqui eu já venho direto. Ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Formei o meu segundo Vzinho e vou fazendo esta mesma repetição em cada espaço de uma corrente entre um bloquinho e outro até esse último. Fiz, então, todos os Vzinhos nessa parte.
Agora, eu cheguei nessa parte onde eu fiz os aumentos das carreiras anteriores. Pulo 1, 2 pontos altos, no terceiro eu vou fazer o Vzinho. Ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Pulo 1, 2, no terceiro, vou fazer o Vzinho novamente. E vou fazendo esta mesma repetição, sempre pulando 2, pulo 1, 2, faço um Vzinho, pulo 1, 2, e aqui onde eu tenho esse espaço, vou fazer um Vzinho, vou sempre contando, pulando 2, e no terceiro, Vzinho. Quando eu chegar nesse último, depois que eu terminar esse último espaço, que eu tenho esse bloco de aumentos, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte com os Vzinhos, se você fez a mesma quantidade de pontos e de carreiras, aqui nessa parte vai fechar certinho. Eu fiz um Vzinho e notem que restou 2 pontos altos, então, eu pulo esses 2 e já dou início a essa parte onde eu vou trabalhar no espaço de uma correntinha entre um bloquinho e outro. Eu vou fazendo esta mesma repetição conforme eu fiz desse outro lado, até chegar aqui e eu inicio normalmente pulando 2 pontos altos, no terceiro um Vzinho, 2 pontos altos, Vzinho, vou pulando, aqui também vou pular 2, vou fazer um Vzinho aqui no meio e vou trabalhando até eu chegar nessa parte onde eu iniciei meu primeiro Vzinho, eu conto 1, 2, na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante e a próxima carreira eu vou trabalhar com o vermelho. Finalizei, então, toda a carreira com o verde mesclado. Cortei, arrematei o barbante, agora eu vim trabalhando com o vermelho na numeração 6. Coloquei o barbante na agulha e vou iniciar dentro do barbante nesse espaço onde eu tenho o Vzinho nessas duas correntinhas. Faço um ponto baixíssimo, agora eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou trabalhar picô. 1, 2, mais 3 correntes e volto aqui, 1, 2 na terceira e vou fazer um ponto baixo. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto com picô, que será 1, 2, 3 correntes e volto aqui na primeira, pegando as 2 argolinhas, um ponto baixo. Laço, novamente vou fazer mais um ponto alto com picô. 1, 2, 3, venho na primeira, pegando as 2 argolinhas, um ponto baixo. Então, eu fiquei com 3 pontos altos com picô e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu venho para o próximo Vzinho nesse espaço das 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Laço e vou repetir mais uma vez o que eu fiz aqui. Um ponto alto com picô. Dessa forma, mais um ponto alto, picô. E mais uma vez, serão 3 pontos altos com picô em cada espaço de Vzinho. E no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui, você também vai vendo, se tiver necessidade, você pode estar colocando mais uma correntinha entre um bloquinho e outro, se o seu ponto for muito apertado, ele ficar repuxando. No meu caso, eu venho e faço direto um ponto baixo. Então, eu terminei mais esse bloquinho, venho nesse espaço em cima do próximo Vzinho e vou trabalhar um ponto baixo. E assim, eu vou intercalando por toda a carreira um bloquinho de pontos altos com picô, no próximo um ponto baixo, um bloquinho, no próximo ponto baixo, e vou intercalando por toda a volta. Quando eu chegar nesse último, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu fiz com o vermelho, fechei, arrematei, e agora eu venho com o verde limão, nessa cor que eu escolhi para fazer o meu trabalho, conforme eu fiz nas outras peças também. Já coloquei o barbante na agulha e agora eu vou trabalhar as argolas aqui nessa carreira, virando, trabalhando nessa parte de trás do meu trabalho. Eu vou colocar a minha agulha nesse ponto baixo, pegando as 2 argolinhas, notem que eu estou nessa parte do trabalho, pegando as 2 argolinhas e vou fazer
um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou fazer 6 correntes e venho para o próximo espaço de ponto baixo da carreira anterior. Então, eu pulo esse bloquinho de pontos altos com picô e venho atrás dessa parte onde eu fiz o ponto baixo. Eu vou fazendo argolas de 6 correntinhas, você pode estar medindo quantas são necessárias para o seu trabalho, 6 ou 7, ou se ficar muito solta, pode estar fazendo com 5, aí você vê qual vai ser a melhor opção. Agora, eu faço 6 correntes novamente, passo por esse bloquinho e venho atrás do ponto baixo, pegando as 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo novamente. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta do meu trabalho, sempre vendo a necessidade da quantidade de correntinhas para o seu trabalho. Quando chegar aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo e eu retorno com a mesma cor. Finalizando, então, essa volta com o ponto baixíssimo, nessa parte onde eu iniciei. Agora, eu vou trabalhar os leques. Eu entro com a minha agulha nessa parte, onde eu tenho essa argola de 6 correntes. Vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2, formando 3 com essas correntinhas que eu subi. 2 correntes, laço e no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Ficando um lequinho. Laço, e agora eu venho em cima desse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Laço, e nesse espaço dessa argola de 6 correntes, eu vou trabalhar o leque novamente. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço, vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. Laço e venho nesse espaço onde eu fiz o ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Então, essa será a repetição por toda a volta. Só uma dica, se o seu ponto for mais apertado, ou você vai fazendo esses bloquinhos vão ficando esticados, você pode estar colocando uma corrente depois que você termina esse lequinho. Daí, faz o ponto alto e mais uma corrente antes de iniciar. Se ficar repuxando, se ficar retinho, é só continuar da mesma forma que eu expliquei. Um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto. Vai fazendo essa mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu finalizo com um ponto baixíssimo, aí eu retorno. Finalizei, então, mais essa carreira. Nota que eu fiz o bloquinho, o leque. Fiz um ponto alto em cima desse último ponto baixo e fechei com um ponto baixíssimo nessas correntes que eu subi para formar o meu primeiro ponto alto do lequinho. Agora, eu venho em cima do segundo ponto alto, ponto baixíssimo. Em cima do terceiro, um ponto baixíssimo. Nota que ele ficou, essa parte, ele ficou retinho do meu trabalho, conforme eu expliquei. Precisa ficar dessa forma, senão tem que aumentar os pontos, as correntinhas. Agora, eu venho nesse espaço, note que eu tenho o meu leque. Eu entro com a agulha nesse espaço de 2 correntinhas e fazer um ponto baixo. E mais 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando um leque nesse espaço também. Então, eu tenho o primeiro ponto alto, segundo e terceiro. 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Eu preciso formar um leque. Sempre o leque vai ser dessa forma: 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, para trabalhar essa carreira, eu vou laçar em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Eu lacei, eu vou colocar a minha agulha antes dele, lá para trás, entrelaço e passo para frente. Agora, eu tiro um ponto alto normal, ele vai ficar dessa forma, essa nervurinha. Laço e venho em cima do próximo leque, nesse espaço de 2 correntinhas, e vou fazer um leque também.
3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Laço e mais uma vez eu vou fazer aqui o ponto alto, coloco a minha agulha para trás, passo para frente e agora eu tiro um ponto alto normal, porque eu já fiz a laçada antes de fazer essa parte do ponto alto. Aqui é a mesma dica, você vai fazendo e vai vendo se tem necessidade de colocar uma correntinha depois que eu termino o leque, antes do ponto alto e depois desse ponto alto. Se precisar, coloca uma correntinha nesse espaço. Vai fazendo aqui também, pode ficar ele mais esticadinho. Se tiver necessidade, coloca uma correntinha nessa parte aqui, tá bom? Vai fazendo esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui onde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e eu retorno. Finalizando, então, mais essa carreira, eu fiz o ponto alto e um ponto baixíssimo em cima desse lequinho, do primeiro ponto alto do lequinho. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo também no próximo, no seguinte. E aqui nesse espaço de 2 correntes no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu fiz, então, 1, 2 carreiras com a cor verde-limão. Se você quiser fazer ele mais comprido, porque essa segunda carreira, para o tamanho da tampa do meu vaso, ele já fica caído essa segunda carreira, eu vou fazer mais uma que é o bico e finalizo. Se você quiser fazer ele mais, pode estar fazendo mais carreiras aqui, eu fiz 2, pode fazer 3, 4, antes de fazer a parte do bico. Só vai prestando atenção como que vai fazer nessas partes, você precisa de correntinhas nessa parte do ponto alto, antes, depois do ponto alto, vai fazendo os ajustes. Eu vou fazer essa minha próxima carreira já com o bico de acabamento. Então, eu fiz um ponto baixo, eu vou subir mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e agora eu vou fazer um picô em cima dele. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, eu volto nessa primeira e vou fazer um ponto baixo. Então, ficou um ponto alto com picô. Laço, agora eu vou fazer um ponto alto normal. E vou fazer o picô, que são 1, 2, 3 correntinhas, volto nessa primeira, pegando as 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Laço, mais uma vez, um ponto alto com picô. Então, eu fiquei um total de 3 pontos altos com picô e no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto sem picô. Se você for fazendo e precisar e estiver ficando meio repuxado, você pode estar fazendo 4 pontos altos com picô e o último sem picô. Aí você vai fazendo os ajustes também. Eu fiz, então, 3 pontos altos com picô, um ponto alto. Em cima desse ponto alto que eu vinha trabalhando na carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. Laço e venho direto em cima desse espaço de 2 correntes do leque e vou fazer a mesma repetição. Nessa parte também, você pode estar colocando uma corrente antes e depois desse ponto baixo, se precisar. Eu sempre dou essas dicas caso o seu ponto seja mais apertado, que tenha necessidade, você pode estar aumentando nesses locais que eu estou dando dicas. Então, eu fiz esse ponto alto e vou fazer um picô. O picô sempre será 3 correntes e volto na primeira e faço um ponto baixo. Laço, ponto alto com picô. 1, 2, mais um. Ponto alto com picô. Se tiver dúvida nessa parte, volta nesse primeiro para entender certinho como que é feito. Então, eu fiz um total de 3 pontos altos com picô e vou fazer mais um ponto alto sem o picô, dessa forma. Venho em cima desse ponto alto da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, sempre vai vendo se precisa aumentar, fazer correntinhas nos espaços ou precisa fazer mais um ponto alto com picô, conforme a tensão do seu trabalho. Faço esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui onde eu iniciei, eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, corto, arremato o barbante, aí eu volto para dar mais uma explicação da continuação do tapete.
Finalizando, então, toda o bico de acabamento e ficou dessa forma, ó, ficou bem assentadinho. Aí, você vai fazendo conforme a necessidade dos seus pontos, você precisa aumentar, ou vai fazer dessa forma mesmo. Se vai fazer apenas 2 carreiras dessas antes do bico de acabamento, vai fazer 3 ou 4. Aí, você vai fazendo e vai medindo na tampa do seu banheiro qual a necessidade das carreiras e dos aumentos, tá bom? Então, agora eu vou fazer a parte da rede que encaixa na tampa do vaso. Eu vou virar aqui para o outro lado. Notem que eu tenho essa parte do lado avesso e eu vou trabalhar nessas carreiras, até prendi o barbante aqui. Notem que eu tenho essa primeira carreira de leques, eu tenho essa segunda e eu tenho o bico de acabamento. Eu vou trabalhar pegando o barbante. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu vou pegar essas argolinhas dessa parte da segunda carreira dos lequinhos. Então, eu vou pegando 2 ou 3 argolinhas, fios dessa parte, para prender o barbante. Eu venho nessa direção, eu tenho essa parte, que eu tenho esses bloquinhos de 2, eu tenho essa parte dos aumentos. Eu venho nessa direção, pegando na parte dos aumentos ainda. Você vai medir como que vai ser feito no tamanho da tampa. Eu venho pegando 1, 2, 3 argolinhas dessa segunda carreira de leque. E vou prender com um ponto baixíssimo. Essa primeira carreira da parte da rede é a parte mais difícil, depois as próximas é bem fácil. Eu vou subir 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou um total de 10 correntinhas. Então, 3 para o ponto alto e 7 que vai ser o espaço de correntinhas da argola. Então, eu seguro esses 3 que vai ficar na altura do ponto alto e eu vou medir onde que fica uma distância boa que eu vou prender com um ponto alto. Então, eu laço e vou medir onde que vai ficar bom. A distância que eu acho que fica bom, que ele não fica muito esticado e nem repuxando, nem sobrando, vai ser em cima dessa direção do lequinho que eu vou pegar essas argolas e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto dessa forma. Novamente, eu vou fazer 7 correntes. Laço e vou medir a distância que fica bom para prender com ponto alto. Aí, você vai fazendo, vai vendo a distância que fica boa, que não fica esticado e nem sobrando essa argola, e vai fazendo, prendendo com pontos altos, vai ficando dessa forma. Eu vou usar essa segunda carreira de lequinhos para prender os meus pontos altos e fazendo sempre 7 correntinhas por toda a volta até chegar aqui desse outro lado, que fique nessa mesma direção que eu iniciei. Ó, precisa ficar nessa mesma direção, aí eu retorno. Então, eu finalizei toda essa parte, essa carreira das argolas de 7 correntes e finalizei com um ponto alto nessa mesma direção que eu iniciei essa parte. Agora, para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, que vai ser a altura do ponto alto. Eu viro para o outro lado do meu trabalho, que eu vou retornar fazendo as argolas e os pontos altos. Fiz o primeiro ponto alto, que são as 3 correntinhas, e agora nessa carreira eu vou fazer 6 correntes. Nessa eu iniciei com 7, agora eu vou fazer 6. Laço e vou trabalhar agora ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, e nessa carreira eu vou fazer 6 correntes de espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, venho em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Se você fizer certinho essa primeira carreira, as próximas carreiras vai ser bem fácil de trabalhar. Ele precisa ir ficando certinho a distância, não sobrando e nem repuxando, daí vai dar certo as próximas carreiras. E vou fazendo esta mesma repetição. 6 correntes,
laço e venho em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui nessa parte, notem que eu tenho essa argola, eu tenho 7 correntes e mais 3 para dar a altura do ponto alto. Quando eu chegar aqui nesse final, eu retorno para dar uma explicação como que eu vou finalizar. Então, eu finalizei aqui essa carreira, fiz o ponto alto, 6 correntes, agora eu laço. E toda vez que eu for finalizar, vai ser dessa forma, quando finalizar a carreira. Eu vou contar a partir dessa parte, 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Notem que aqui ele fica à altura de um ponto alto, e eu faço um ponto alto em cima desse, vai ficar dessa forma, conforme eu fiz as outras partes. Para dar início, sempre eu vou iniciar com 3 correntes para dar a altura do ponto alto, viro o meu trabalho e vou trabalhando carreira de volta. Eu iniciei fazendo 7 correntes de espaço entre um ponto alto e outro. Nessa que eu finalizei, eu fiz 6, e agora eu vou fazer 5, na seguinte 4, aí eu faço 2 carreiras de 3 correntes de espaço, uma carreira de 2 correntes e uma carreira de 1 corrente de espaço. Então, eu vou fazer essa sequência: 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2 e 1. Eu vou fazer dessa forma. Quando eu fizer a carreira que tiver uma corrente de espaço, eu retorno, sempre se atentando que vai ficar ponto alto em cima de cada ponto alto, as correntes correspondentes à carreira. E aqui, quando eu finalizo, eu vou finalizar da forma que eu fiz aqui. Eu conto 3 e vou fazer um ponto alto e dou início à próxima carreira fazendo 3 correntes. Se tiver dúvida nessa parte da finalização e do início, retorna o vídeo nessa parte que eu expliquei certinho e vai fazendo as carreiras conforme eu expliquei. Quando eu finalizar, eu retorno. Então, eu finalizei toda essa parte da rede e ele fica dessa forma. Eu fiz essa primeira carreira com 7 correntes, 6, 5, 4, 3, 3, 2 e uma correntinha, e ficou dessa forma. Se você quiser fazer ele todo fechado, é só você aumentando essas carreiras aqui para ele fechar bem. Daí você pode fazer 2 carreiras com 3, 2 carreiras com 2, 2 correntes e 1 ou 2 carreiras com uma correntinha, até ficar bem fechado. Eu gosto de fazer dessa forma, que eu faço uma corrente desse lado, uma corrente desse, eu posso amarrar. Se for para a cliente, ela pode estar regulando na tampa do vaso. Eu vou fazer um total de 25 correntinhas. Finalizei as 25, aí você vê certinho a medida que você deseja. Ela não pode ficar muito comprida, porque eu vou amarrar uma na outra. E essa ponta não pode ficar comprida, senão na hora que fecha a tampa, ela vai molhar essa ponta. Eu fiz 25, cortei, vou fazer 2 nozinhos para ficar bem firme essa ponta. Dessa forma. E agora, eu corto deixando um pedaço desse barbante. Agora, da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, coloco o barbante aqui na agulha, normalmente. E venho nessa parte, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo e vou fazer 25 correntinhas também. Feito as 25, eu vou cortar essa ponta, coloco aqui por dentro para formar um nozinho. Deixo ele bem firme e vou fazer mais um nozinho para ele não correr o risco de desmanchar essa ponta. Agora, eu deixo uma pontinha e vou cortar mais ou menos deixando essa ponta assim. Agora, depois arremata certinho esse pedaço, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou amarrar e eu vou colocar na tampa do vaso, vou regular certinho qual a distância que eu tenho que fazer e vou fazer um laço. Ele precisa ficar bem pequeno para não molhar a hora que fechar a tampa. Ele fica mais ou menos dessa forma, tá bom? Aí você vê se vai fazer desse tamanho, ou maior ou menor. E está concluído, só arrematar essa parte, está concluído a tampa, a capa para a tampa do vaso. Ficou dessa forma. Aí, você decide se vai fazer com essas
2 carreiras antes do bico, ou 3 ou 4, aí vai fazendo e vai medindo na tampa. Aqui eu já tenho a joaninha, conforme eu expliquei nas primeiras videoaulas, a joaninha e a flor. A joaninha eu já costurei essa parte, esses círculos, já costurei essa parte também, ó, esse vermelho. E depois eu vou colar e costurar aqui na peça, aí você vê se vai costurar ou vai somente colar. Eu passo uma cola para fixar no lugar que eu quero que ela fique e depois eu vou costurando com agulha de tapeceiro, sempre pegando essas 2 argolinhas aqui do lado e vou costurando na peça, contornando ela, tanto a flor como a joaninha, da mesma cor que eu usei aqui, o vermelho, aqui eu vou usar o preto e vou fazendo. Aqui eu vou posicionar do mesmo lado que eu fiz com o tapete do pé do vaso. Notem que eu tenho aqui a parte da rede, que ela vai ficar assim, pra frente da tampa do vaso. Dessa forma, aí eu vou localizar da mesma e deixando uma carreira. Eu geralmente vou deixar essa parte. E aqui do outro lado também, eu venho colocando a flor nesse outro lado. Deixando uma carreira nessa parte, eu vou localizar certinho. Eu passo uma cola e depois eu costuro. Você vê o seu gosto, como que você vai deixar essa localização, tá bom? Você vai costurar, você vai colar. Aí, espero muito que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível estarei te respondendo. Até a próxima aula.